Boa noite, queridos ouvintes e espectadores da TV Galáctica. Hoje a gente está recebendo uma convidada super especial chamada Emanuela Barros. Ela é escritora, contatada, canalizadora do planeta Yas. E ela vai explicar aqui pra gente quem são esses seres humanos, para a gente entender um pouco mais sobre essa situação planetária, que ela tem bastante coisa para falar para a gente. Boa noite, Emanuela Barros, tudo bem? Tudo bom, Karen? Fico muito feliz de participar desse seu programa da TV Galáctica e trazer informações novas para todos os ouvintes. Gratidão, Emanuela. Emanuela, você é da onde que a gente está fazendo a live? Eu sei que você não é de São Paulo. De onde que você é? Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Eu moro na região do Guará, aqui uma região da cidade satélite, que a gente chama. Uhum. E nós temos um grupo que faz sempre pesquisas, pessoas que colaboram com o nosso projeto e temos tudo beneficente, inclusive esse livro. Bacana. Me explica sobre esse livro, sobre esses humanos que habitam aqui entre a gente. Explica um pouco o que é o planeta Yas, onde ele fica, quem são seus habitantes e por que eles estão infiltrados aqui na Terra. Bem, o planeta Yas, ele fica na região central de Andrômeda, uma galáxia próxima à nossa Via Láctea. E esse planeta ele já passou há 12 mil anos por todo o processo de regeneração espiritual, inclusive física, intelectual, tecnológica, que nós ainda vamos passar. Então, há 12 mil anos atrás, eles já estavam passando por essa transição planetária que nós estamos passando agora. Só que nesse período, vários espíritos extremamente gananciosos, inteligentes, biologicamente mais avançados na constituição humana, evoluíram, só que uma grande parte não evoluiu. E foram convidados a reencarnar aqui na Terra depois dos capelinos, que são espíritos que vieram de uma outra região. Então, primeiro veio os capelinos, né, colonizar o planeta Terra, veio espíritos de outros locais também, e os iásicos vieram especialmente para trabalhar essa questão espiritual e moral, porque eles eram muito gananciosos e tinham sérios problemas que quase destruíram o planeta dele. Esses do planeta Yas. Isso. Eles têm algum nome? Porque, por exemplo, a gente tem nome de terráqueo, né? Isso, eles são iásicos. Ah, iásicos. Ok. De iásicos. Como é que eles então, são? Iásicos, como é que eles são fisicamente? Fisicamente, eles obedecem um pouco à genética dos seus próprios pais, né? Tem uma personalidade, a personalidade deles que é muito parecida. Né? Deles, mas eu me incluo porque eu também sou uma iásica encarnada. Ah, é? Por então, isso que você recebe as informações deles. Isso. Um desses espíritos foi meu irmão, numa encarnação há 12 mil anos atrás, e ele veio me encontrar, e quando ele me achou, ele falou assim, agora sim você está preparada para entender, né, toda essa dor, toda essa frustração do exílio. Então, esse livro ele é muito interessante, porque tem um laço afetivo, tem um laço descontraído, e também tem um laço assim de terapia, porque eu tive que fazer apometria há muitos anos para poder compreender essa dor de viver em um mundo que não é o seu mundo. Jura? Né? Você sentia aquela coisa que todos os seres estelares sentem, que é a saudade de algo que você não sabe. Exatamente. Perfeito. Sentia muita saudade, até eu entender o que que realmente era isso, eu passei 7 encarnações com dor, digamos assim, né? Entendi. Interessante, todo estelar tem isso. Deixa eu dar uma boa noite, que eu já comecei esse programa igual a metralhadora, né? Que eu já entrei, pois é. eu já entrei atrasada. Boa noite, Rejane Campos, boa noite, Dalva Ferreira, Silva Flores, que não perde uma, hein, Silvia? Um beijo para você aí de Minas. Clísia Oliveira, Jerusa Araújo, Raquel Gomes e todo mundo que está aqui online. Um alô para vocês todos. E o pessoal do YouTube, pessoal do
Periscope, boa noite, aquelas bem mal educadas. Já entrando sem falar boa noite. Então, agora, conta uma coisa para mim. A dimensão deles é igual à nossa, a terceira dimensão? Eles têm o corpo físico igual ao nosso? Eles comem, dormem? Como é que é isso? Explica para mim. Sim, eles são muito parecidos conosco. Só a questão do sono e da gestação não é muito parecido. Certo. Porque o sono deles é dependendo da necessidade. Então, se eles precisam trabalhar mais, a mente deles já se projeta para dormir menos ou dormir mais. Nós temos um pouco disso, mas eles conseguem se alimentar o suficiente para não precisar dormir tanto. Entendi. Então, o planeta deles, por ter também uma questão fotossintética, né, eles conseguem se alimentar também da luz, porque o planeta Yas fica bem no centro de Andrômeda. Certo. Então, eles não têm um sol igual nós temos. A questão de tempo e espaço é diferente da nossa. Certo. Então, conta isso pra gente. Pois é, no livro Planeta Yas, Afonso até fala, Luiz Afonso, que é o espírito que realmente viveu lá muito mais tempo, e a Laura, que é a esposa dele, eles encarnaram 4 vezes como marido e mulher. Certo. Então, eles sedimentaram bastante essa questão do trabalho junto, né, da afetividade. Então, eles já são espíritos bem felizes, bem ditosos. Certo. Eles já superaram muitas das dificuldades que nós temos de precisar de coisas. Então, eles já conseguem se satisfazer com energias, com o bem, com o trabalho próximo. Eles foram médicos, né, foram governadores, administradores, então eles tinham funções assim sempre muito coletivas. Perfeito. Agora, me explica uma coisa, eles são humanoides, são altos, baixos, eles são igual a gente, que tem uma mistura de raças aqui no planeta Terra, porque tem branco, negro, japonês, baixinho, alto, também lá é assim? Também lá é assim. Perfeito. E eles falam o seguinte, eles falam que o formato deles é humanoide, mas eles são muito mais claros. Certo. E as cores de cabelo e de pele são um pouco diferentes das nossas. Como que é? Então lá eles têm a pele esverdeada, eles têm a pele roxeada, eles têm o cabelo acinzentado na juventude, né? Não é porque tá velho, né? Eles têm esses tons naturais. Entendi. E a idade deles é igual à nossa? Porque a nossa vida, a gente dura em torno de 80, 90 anos, e olhe lá, né? Lá pois como é que é? Lá, hoje, eles já duram mais de 300 anos. Meu Deus, são velhos pra caramba. Eles dizem que o tempo de vida é tão longo que as empresas, as instituições, o Estado, possuem leis e possuem estruturas de 1 século, 2, 3, 4. Nossa. Então, assim, a qualidade de vida lá hoje já é uma qualidade de vida muito excelente. Eles vivem na 3ª dimensão, na 4ª e na 5ª. Olha, eles a 5ª dimensão deles já é desmaterializada. Olha que louco. Eles entram em entropia que nem a gente vai envelhecendo, 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 nossa, vai ficar até feio. Eles entram assim também que nem a gente ou não? O envelhecimento deles é só depois dos 300 anos. Mas fica que nem a gente, enrugadinho, uva passa? Fica enrugadinho também, mas eles já lidam com a velhice de uma forma assim bem mais natural, e a velhice deles é rápida. E lá tem dinheiro? Existem os DOMs, que são os dons, né, que nós vamos falar assim como dons. Mas o sistema deles de governo não é capitalista, é cooperativista. Olha, diz que a gente vai entrar nessa... Nós vamos entrar nessa parte, né, na regeneração, né, que vai ser a era da luz, que é da cooperação. Cada um traz o seu melhor e contribui com a sociedade. Não é isso? Isso. Lá o governo é muito rico, porque antes do exílio da maioria dos iásicos para a Terra, que hoje são terráqueos, que já se naturalizaram terráqueos, né, como eu e muitos espíritos, né, e eles falam assim, os espíritas tiveram que fazer uma religião para eles, porque eram todos iásicos. Eram pessoas muito racionais,
pessoas que já tinham um conhecimento tecnológico muito avançado. Então não era qualquer religião que iria conduzi-los para a espiritualidade. A espiritualidade é única lá. Isso, a espiritualidade é única. Certo. Portanto, as pessoas podem, como nós aqui, tem várias culturas, mas a tecnologia deles e a educação deles se equipara aos japoneses e europeus, por exemplo. Entendi. E eles... Assim, não tem pobreza lá. Não, lógico, se é pela cooperação, cada um dá o seu melhor e não tem competição, né? Porque esse capitalismo é o que gera esse engodo que a gente vive. Um quer ser melhor que o outro, e aí começam as coisas, né? E aqui tem a separação pelas classes sociais, e não é o certo, a gente tem que ser e não ter, né? E eles já estão em outra fase. Interessante. Lá ainda tem classes sociais, mas as classes sociais são de acordo com o tempo do espírito. Então, por exemplo, tem espíritos que são mais velhos, ou seja, que já têm milhões de anos-luz. Eles têm muita consciência de que a outra classe, né, quando ele encarnou na quarta dimensão, ele estava encarnado na quarta dimensão, ele podia passar por um portal espiritual, estar na terceira dimensão como médico, ajudar as guerras do pessoal da terceira dimensão, mas todos o respeitaram. Ixi, ela sumiu. Pessoal, acho que ela caiu, Emanuela Barros. Diretor, liga para ela de novo. Bom, eu ia perguntar para ela se lá tem roda kármica igual a gente. E aí eu não sei se tem a roda kármica, porque ela está falando que quanto mais velho, mais espiritualista eles são, né? Vamos esperar ela atender. Eu estou ao vivo, né, diretor? Tá. Ah, tá. Estou aqui com vocês. Estamos ligando para Emanuela Barros atender. Oi, Emanuela, caiu? Caiu. Acho que me empolguei muito aqui com a conversa. Ai, que bom. Porque eu até estava falando já a próxima pergunta que eu vou te perguntar, mas continua falando que está muito interessante. Você estava falando que eles têm um desenvolvimento espiritual através da idade, né? Isso. Da idade que eles têm de espírito, de alma. Continua falando que está muito... Idade de alma. Então, por exemplo, as classes sociais, elas se reconhecem necessitadas dos mais velhos, né, daqueles que já passaram pelas privações, provações que eles estão passando. Mesmo eles já sendo felizes, eles têm dificuldades, às vezes intelectuais, às vezes tecnológicas, medicinais. Então, eles sempre chamam aqueles que têm mais condições de auxiliar. Então, existe esse respeito, essa gratidão, principalmente porque a classe social mais avançada e mais velha é também mais cheia de dons, né? Então, eles são mais ricos de todos os valores daquele planeta. Que interessante. Eu ia te perguntar o seguinte, se eles têm a roda kármica, eles encarnam, desencarnam para continuar a evolução espiritual, ou eles são obrigados a se desfragmentar em outros planetas, como você está aqui, né, que você se diz uma Yase? Como é que funciona isso? Isso, tem um período, né, como todo planeta. Então, Afonso, ele fala que no Livro dos Espíritos, inclusive, fala dessa questão da evolução dos mundos. E ele coloca no livro o Planeta Yas também. Então, todos os mundos evoluem. Então, se depois de 4 milhões de anos, um certo grupo de espíritos não conseguiram evoluir de acordo com o planeta, aí sim eles param de encarnar nesse planeta e são preparados para auxiliar em outro planeta. Entendi. Porque aconteceu comigo também. Tá, no caso, vocês têm a dualidade lá também, como aqui na Terra, ou não? Sim, apesar de que eles também respeitam bastante o livre-arbítrio. Perfeito. Então, se você tem mérito para continuar aqui na Terra, né, como eles estão aqui, estão nos ajudando a evoluir também e passando um pouco dessas práticas. Tá. Nós temos condições de evoluir, de sair da Terra para um mundo melhor, né, pode ser em Andrômeda, pode ser em outra galáxia, pode ser na parte central da própria Via Láctea, que tem planetas bem evoluídos lá também. Mas a gente prefere ficar aqui porque tem alguma tarefa, porque gosta daqui, eles respeitam. Você não é obrigado a ir. Sabe? A comunicação de vocês é telepata? Nas condições de evolução. É mediúnica e telepata também. Ele chama de telementação.
Telementação? Isso. Então, a telementação, o que ela é? Ela é uma espécie de mediunidade, mas que, por uma questão hierárquica e energética, muitas vezes a minha vontade é tolhida. Então, por exemplo, se eu quero fazer alguma besteira que ele não considera correto, por exemplo, xingar, que ele moralmente não considera correto, ele trava. Então, eu não consigo ter aquele comportamento quando ele está perto. Entendi. Tá? Então, nossa, que interessante. Muito interessante. Fica nervoso, né? Fala alguma besteira. Agora, explica muito humana, né? Tá, explica a tua situação. Você é uma encarnada Yasi na Terra, porque você conseguiu entender esse teu processo, né, da tua origem cósmica, e você está aqui. A tua comunicação com eles é espiritual. Então, ou seja, você está falando simultaneamente nesse tempo, nessa ordem nossa, porque aqui o tempo é linear, com o Yas que está te passando informação, ou você está acessando o teu arquivo acástico? Como é que funciona para você escrever esse livro? Pois é, os dois. Tá, então, o que aconteceu? Quando eu preciso da presença desses espíritos, eles vêm e conversam comigo para passar alguma instrução para algum grupo, igual o nosso grupo de música beneficente. Então, eles podem estar aqui em presença espiritual, eles podem apenas pensar em mim e eu sentir a energia da mensagem e fazer ou não fazer alguma coisa dentro do meu livre-arbítrio. Como eles também podem acessar informações, que foi o que aconteceu por desdobramento, ou seja, eu deixo o corpo físico, vou dormir e acesso as informações do meu cérebro, que muitas vezes eu sinto dor de cabeça, eu sinto pressões mais altas, mais baixas, né? Às vezes afeta um pouco a minha saúde, mas logo eles já estão me dando um passe energético, que a gente costuma dizer no espiritismo de passe, né? E eu já fico melhor. Eu faço terapias espirituais, então logo quando tem algum dano físico, já repara. Que legal. Eles têm uma frequência, é que eu sou contatada pelos acturianos, eles têm uma frequência de câmeras de luz. Eles conhecem, tem uma tecnologia e uma frequência muito acelerada em fótons. Então, eles aceleram nossas células através dos fótons, e aí você começa a se regenerar. Eles têm essa tecnologia, né? Como é que é a do Planeta Yas? E aí já tem uma perguntinha aqui do pessoal do Facebook, Eugênio Araújo. Qual é o nome do seu livro? É Planeta Yas, a história de uma das humanidades exiladas que habitam a Terra. Perfeito. E aí você pode responder o que eu te perguntei? Como é que é a tecnologia deles de cura? Eles também acreditam em reiki, energização, estava me contando das músicas. Estão perguntando qual é o seu nome. O nome dela é Manuela Barros, para quem está chegando agora. Depois a Manuela deixa os links dela, onde vocês podem comprar o livro, conhecer melhor o trabalho dela. Bem legal isso. E eles vêm para cá, para a Terra, em naves? Sim, fisicamente? Eles têm uma nave que eles chamam de Sphero Drive, que é bem simplesinho, assim, parece realmente um disco voador, mas ele é mais elíptico e não tem muitas luzes. A nave, ela assim, a plataforma da nave, ela se ilumina por si mesma. É como se ela fosse fluorescente por dentro. Entendi. E então, ela é interligada. Se ilumina por dentro e por fora. E ela tem aquela tecnologia que ela se interliga com a mão do ser, do que está dirigindo, não precisa dirigir que nem a gente? É mais ou menos. Eles têm uma espécie de internet que eles chamam de AirMent. AirMent, Isso, então essa AirMent, ela consegue ligar e desligar qualquer coisa. Então, eles podem ligar e desligar meu celular, pode ligar ou desligar o computador, eles podem interferir em qualquer equipamento eletrônico da Terra ou deles mesmos. Olha, Manuela, o pessoal aqui está enlouquecido. A Magda Toste de Castro Ruschel. Quais as terapias aqui da Terra que eles mais apoiam? Na verdade, eles compreendem todas as nossas terapias como fases de construção do conhecimento. Eles são muito tolerantes, né? Eles só não gostam muito de terapias que envolvem animais.
Mas as certo. outras, energéticas, porque eles têm uma lei deles que respeita muito o animal como sendo um outro pré-ser humano, porque o animal ele vai evoluir e vai ser humano uma vez, um Ah, dia, é? né? Eu não Então sabia disso. eles consideram que o animal ele está no estado latente espiritual, mas ele vai evoluir e ele um dia vai ser humanoide também, ele vai ter um princípio vital individualizado, inteligente, nem que seja daqui a 1 milhão de anos, mas eles têm esse respeito Tá, muito porque grande pelos animais. é que nem, a gente sabe que tem animais aqui que não são da Terra, né? São de Sirius B, as baleias, os golfinhos, a maioria dos cetáceos. E que eles têm essa vibração frequencial deles, que eles conseguem se contatar até com a gente telepaticamente e mudar a malha magnética, limpar nossas águas, né? E lá no planeta Yas tem os mesmos bichinhos ou são outros? Tem vários animais diferentes da forma física. Certo. Quase nenhum animal é muito parecido com o nosso, mas tem animais é, ovíparos, né? Tem animais que também são mamíferos, Aham. também tem a maioria das espécies, mas a forma física é mais evoluída. Hoje é mais Entendi. evoluída. Tá? Bom, aqui a Emma Oliveira está perguntando, eles são de mundo de regeneração e qual a dimensão que eles estão? Eles são de mundos felizes, eles já passaram pela regeneração e atualmente eles estão na 5ª dimensão e na 6ª. Porque às Perfeito. vezes eles não, porque a 6ª dimensão não precisa mais da forma física. Então, eles adotam a forma física, baixam a frequência vibratória para estar no meio de nós. Entre os Entendi. desencarnados, né, nas colônias espirituais, eles dão aula, eles são mestres, eles são considerados mestres espirituais, se comunicam com outros extraterrestres e outros espíritos também. E eles são da Confederação Intergaláctica? Sim, Olha que legal. E existem, a Cláudia Codesso está perguntando, existem oceanos no planeta Yas? existem, mas bem menos água do que temos aqui. Certo. Eles dizem que o nosso planeta é muito aquático para justamente amenizar as energias de, assim, de desespero dos exilados que vieram para cá. Então a Certo. água, ela tem uma energia muito celestial. Olha Ela é que muito lindo. fluida, né? Então a água, toda essa água que nós temos, ela vai acabar, ela vai diminuir um pouco, porque nós não vamos ter mais essa necessidade de reequilibração constante. Que lindo. Então haverá essa mudança. Tá. A Magda Tosti está perguntando, volta lá, Dorinha. E ela está, você está feliz aqui? Acho que ela está perguntando de você, se você está feliz aqui na Terra. Olha, Mônica, essa encarnação tem sido a melhor encarnação minha. Mas a primeira encarnação que eu tive aqui, que eu encarnei como um homem grego, eu fui muito feliz também. Foi uma Ah, você foi encarnação um muito homem boa. grego? Já fui um homem grego. Ai, que engraçado. E você consegue lembrar de todas as suas encarnações? Eu lembro partes de cada uma, porque eu fiz uma apometria muito profunda. Aqui em Brasília nós temos um grupo Abrigo da Esperança, GEAI, que é um centro espírita e também espiritualista, que faz esse tratamento de traumas de outras vidas. Certo. E eu tinha muitos traumas, porque eu tive que resgatar muita coisa ruim que eu fiz em As nas vidas passadas. Sério? Você era de Então, que mil anos atrás? Você deve ser velha, né? Você falou eu que sou dura velha. 300. Eu sou velha, porque quando eu vim para IAS eu já era velha. Então, eu já Tá. tinha uma idade muito parecida com a do Afonso. Só que o Afonso evoluiu como meu irmão e nós éramos gêmeos. Né? Então, existiam gêmeos também em IAS. O planeta evoluiu, eu não evoluí, eu vim junto com um comboio que não evoluiu, né? Eu fui Certo. aprontar e voltei. E você sabe o que você aprontou? Mas você veio aqui de castigo ou você veio para regenerar teu espírito? Conta isso. No começo eu me sentia muito castigada, mas não era a intenção de Deus, não era a intenção dos espíritos de luz. Inclusive Afonso, ele entra em contato com a Legião de Maria, né, de Jesus. Eles gostam muito do cristianismo, porque Certo. eles disseram que em Yas eles tiveram um grande líder espiritual que não era muito manso e pacífico igual Jesus é.
pra gente, Ah, é? né, como um líder, assim, espiritual. Então ele achou que as 4 guerras mundiais que teve Yas foi por causa dessa questão religiosa, que Certo. depois foi abolida, ninguém mais se preocupou com religião, e eles evoluíram assim pela filosofia. Eles evoluíram bastante pela filosofia, mas não pela religião. Então Certo. eles trouxeram, né, eles trouxeram o espiritismo, deram essa ideia do espiritismo de ser algo mais filosófico e mais científico do que religioso, depois de 1700. Tanto é que Afonso encarnou aqui, Entendi. 1700 e pouco. Ele foi Luiz Afonso Caagni. Ele teve uma encarnação aqui muito simples, ele foi relojoeiro, uma pessoa bem discreta, né? Certo. E ele conseguiu E ele, evoluir, sair do castigo. não, ele veio por vontade própria, Ah, tá. Ele né? veio para ajudar. Ele veio Só, para ajudar, eu vim de castigo. tá, só para entender, vocês fazem parte da Confederação Intergaláctica, aonde ele veio ajudar os humanos a ter uma expansão de consciência, evoluindo e explodir o planeta Terra, é isso? Não, ele não veio explodir o planeta Terra. Não, Ele não, para veio os ajudar humanos o planeta... não explodirem o planeta Terra, né? Porque a Isso, preocupação deles é exatamente. essa. Todo A mundo preocupação sabe. deles é essa. É, Isso, que a gente pode explodir o planeta Terra a qualquer momento. Então eles não querem, porque isso vai reverberar em toda a galáxia. Então é isso, por isso que eles estão aqui nessa. Ok, o Eugênio Araújo está perguntando qual a aparência dos seres, e a Cláudia Codesso pergunta como eles se reproduzem. Ah, e a então, Michele Maneleu, é porque senão vai descendo as perguntas e aí eu me perco. Qual a característica física deles de Yas? Tem essas 3 perguntas. olha, o Afonso ele tem uma característica muito branca, os cabelos pretos e o olho muito azul. É um azul assim muito iluminado. Certo, é olho Então, grande? eles são muito bonitos. Eles são muito bonitos. Assim, eles têm a íris do olho bem colorida e grande. Certo. Mas a forma física é humana, igual a nossa. Perfeito. O que muda é a expressão. Eles são muito sérios. Eles têm uma expressão assim muito tranquila. Eu não, porque eu já estou aqui há 12 mil anos, eu já sou bem macaquinha, digamos assim, né? Mas eles que sempre viveram lá, mas isso também é uma questão de personalidade. Cada espírito, independente da forma física, tem uma personalidade, né? Certo. Afonso é mais sério, a Laura já tem uma corporeidade diferente, né? A Laura é branca também, tem o cabelo castanho bem liso e os olhos castanhos. Certo. Cada um tem um magnetismo. Então, a Laura ela tem um magnetismo no nariz, assim. O nariz dela, ela mostra assim, um certo poder, uma certa autoridade interior que ela tem. Olha! E o Afonso é no olhar. O Afonso, ele não fala, ele olha e a gente já sente que ele está feliz ou está descontente com alguma coisa. Olha, então as emoções rolam ali nesse planeta, né? Sim, sim. Olha, tem uma pergunta bem interessante. O Ferreira Maria pergunta: o que eles revelam sobre o evento da transição? Bem, sobre o evento da nossa transição, eles falam que nós podemos passar por 6 séculos de muita privação se nós continuarmos destruindo o nosso planeta e se tivermos mais uma grande guerra mundial. Ah, tá, se tiver. Porque as pequenas guerrilhas já estão acabando com a esfera da Terra, a gente já tem efeito estufa, a gente já tem raios UVA e UVB estragando a nossa pele, matando os animais, poluindo o meio ambiente. Então eles disseram que lá em Yas, eles fizeram essa burrada, né, digamos assim, e eles passaram 600 anos reconstruindo o planeta que os iásicos exilados destruíram. Certo. Então, quem ficou regenerando o planeta, encarnando doente, o bebê já nascia cinzento, doente, tanto é que a cor da pele dos iásicos mudou. Sério? Depois da transição, e eles ficaram brancos acinzentados por causa disso. Olha. Então, hoje o DNA deles já é reconstituído, já é melhorado, eles já têm uma pele assim bem fina, bem mais clara, mas no começo, nos primeiros séculos de Yas, eles tinham muita dificuldade respiratória e eles têm uma respiração parecida com a das plantas. Ah, é? Sabe? Eles fazem fotossíntese? Isso.
A pele deles tem essa diferença e algumas peles são esverdeadas por causa disso. Mas eu acho que quando você vai para a quinta dimensão, a respiração e a captação energética é realmente através do sol, né? Mas eles são desse jeito mesmo ou é a frequência deles que é muito alta e ela enxerga eles plasmados desse jeito mesmo? O diretor está perguntando se eles são desse jeito mesmo ou você enxerga eles plasmáticos dessa maneira, como você está descrevendo? É muito alta. Porque a frequência deles é muito alta, ele está perguntando. Que ele está falando que está sentindo daqui que a frequência deles é extremamente alta e que a gente enxerga da maneira como a gente é do mundo das formas, né? Terceira dimensão é a maneira como você enxerga. Não, mas você é uma IAS, já sabe, né? Isso. Às vezes eu consigo vê-los apenas como luz, mas como ainda tenho essa necessidade de reconhecer outro ser humano, então eles se plasmam dessa forma. Entendi. Bom, aí perguntaram também como eles se reproduzem. Quando eles estão encarnados, eles se reproduzem das mesmas formas que nós. E eles também têm a questão do congelamento genético. Certo. Então, eles também podem congelar os genes e ter filhos, como eles vivem muito, eles podem ter filhos em qualquer época da vida deles. Entendi. E os planejamentos também das crianças é bem especial. Então, eles entram em contato com o espírito da criança, que precisa encarnar, e eles fazem esse planejamento reencarnatório antes de engravidar. Olha que coisa linda. A mãe ela tem essa liberdade, né, de engravidar quando ela quiser, para não prejudicar o planejamento do filho. Então, ela se organiza. Tá. Ela quiser engravidar com 100 anos, com 200. A Magda Toste de Castro estava falando, nossa, eu queria conhecê-los, como é que faz para conhecer eles? E a Emma Oliveira está perguntando se vai ter os 3 dias de escuridão. Olha, eu não estou sabendo desses 3 dias de escuridão para poder falar, né? Eles não passaram nenhuma informação sobre isso, não. Ah, para mim também não. E como é que faz para entrar em contato com eles? A gente liga no celular? Tô brincando. Como é que faz? Eles são muito mentais. Mentais, né? Então, assim, eles gostam muito de oração, de água fluidificada, que a gente chama, né? Água fluidificada. Isso. Então, você fazer uma oração antes de dormir, chamar pelo Luiz Afonso, porque ele é o líder do grupo. Entendi. Então, onde o Luiz Afonso vai, geralmente ele leva o Shelton, que é um ser terráqueo, que aprende muitas coisas com ele. O Shelton, ele foi americano. E ele mora lá no IAS? Não, ele mora aqui na Terra mesmo, mas ele é uma espécie de ajudante. Ai, que interessante! E o Shelton, ele é muito engraçado, porque no final do livro ele fala assim, puxa, eu queria tanto morar lá em IAS, você não me leva, não? Que é um mundo tão bom, mas eles optaram por ficar aqui, por nos ajudar a evoluir, porque assim também eles evoluem com um padrão de energia mais celeste, mais elevado também, né? Legal. Emanuela, o diretor quer participar do programa, nunca vi isso. Pode perguntar, diretor, o que você ia perguntar? Estava aqui fazendo com a mãozinha. Não. Vem aqui falar. O que ela fala sobre o que Chico Xavier falou? Da data limite? Data limite. Tá. O que eles falam? Ele está perguntando para você, Manuela, o que os IAS... Eu posso falar IAS, né? Os IAS, os seres de IAS? IAS. Eles falam da data limite prevista pelo nosso querido Chico Xavier, que vai ser em julho do ano que vem. Pois é, eles falam que depois dessa data limite, grande parte dos criminosos serão exilados, eles não estarão mais aqui na Terra. Ai, que bom. E quando eles falam em criminosos, é uma questão assim muito profunda. Inclusive, Shelton faz essa pergunta no livro e fala assim, qual é o mínimo possível para permanecer nesse mundo, né, no nosso planeta, e qual o mínimo possível para poder ir para IAS. Porque podemos fazer essa integração também, encarnar IAS, aprender alguma coisa, depois voltar, né, tem essa questão. E Afonso, ele é muito sereno, ele é sempre muito equilibrado. Ixi, ela caiu de novo. Diretor, liga para ela de novo. Pessoal, vou fazer as perguntinhas de vocês. Eu estou lendo aqui, sim. Fiquem tranquilos, eu não sei o que acontece que cai a ligação dela, mas a gente já está entrando em contato com a Emanuela. Será que os IAs não estão querendo que a gente se comunique?
Yas, dá uma ajuda aí para a Emanuela. Tô Pronto. tô falando com o teu povo, que está falando que é mental, para Pois você é. parar de cair. É, eles são muito mentais. Faz parte porque a gente está, né, nessa 3D e a nossa tecnologia é essa mesmo. Você estava falando o quê? Vamos continuar. Você lembra onde você parou? Isso, a questão da data limite que o Chico colocou, isso. Né, da nossa regeneração, que já foi postergada 50 anos. Isso. E a partir então, daí? Nós já estamos 50 anos atrasados para o mundo feliz. Pois é. Vamos pensar nesse sentido que nós já poderíamos estar felizes. Mas... Ixi, ela caiu de novo, gente. Vamos ligar para ela. Calma que a gente liga para ela. Não, ela está online. Desliga e coloca, porque o dela fica mudo. Não entendemos por quê. Vai de novo. Pessoal, paciência, tecnologia, é isso mesmo. O papo tá tão bom, né? Oi, Manuela. Teu celular, de repente, fica mudo. Aí, de novo. Gente, será que não quer que fale com a gente? Bom, mas enquanto isso, deixa eu interagir com o pessoal. Desliga de novo. Ali, Manuela. Pronto. Oi, tomara que não caia agora, né? Pois é, agora tem que permanecer. Não tô nem mexendo no celular para não dar mais problema. Isso, não mexe não, deixa ele quietinho. Você pode responder depois que terminar a nossa live, você responde para o pessoal, porque eles estão achando maravilhosa a entrevista, o pessoal está falando que tudo é muito lindo o que você está falando. Eu só vou pedir para o diretor, você vai continuar falando, que tem várias perguntas aqui para você, o pessoal empolgou. Mas tenta terminar o que você estava falando da data limite, e aí a gente vai para as perguntinhas do pessoal. Pode falar. Tá bom. Essa questão da data limite é que a maioria dos criminosos que cometeram crimes muito hediondos, aqueles muito severos, não terão mais oportunidade de encarnar. Perfeito. Então eles vão ter oportunidade de encarnar até 2019, depois não encarna mais. Os portões do umbral não vão abrir mais. Tá, mas aí você diz que eles vão virar o quê? Esses seres que estão aqui, que manipularam escravizaram a nossa Terra, eles vão para alguma orbe inferior ou vai virar o Void? Sim. Vai para o inferior? Vão para uma ordem inferior. Entendi. Sim, vão para um planeta recém-primitivo, né? Que está isso a gente já sabe. Então isso confirma, eles vão começar a trabalhar essas questões mais... Eles vão voltar para a Era das Cavernas. Perfeito. Né? Vão começar a trabalhar a questão da gratidão. O exílio, ele é bem dolorido nesse sentido, porque não tem mais conforto tecnológico nem medicinal. Certo. Podem também encarnar com seus próprios algozes. Então, acaba que os algozes desses criminosos serão o seu pai, a sua mãe, seus filhos. Entendi. Então vai ser uma encarnação muito penosa emocionalmente. Nossa, eu imagino. Bom, mas eles também criaram essa situação. Me fala uma coisa, uma pergunta minha. Eles acreditam na Matrix que a gente vive aqui na Terra? Realmente existe? Sim, porque nós estamos telementados também, né? Nossa mente está magnetizada por uma mídia extremamente opressora. Sim. Então, uma consciência que comanda todo o planeta em prol de deixar a gente... dele. Isso, ok. Isso está caindo agora, né? Os seres de ar já estão confirmando isso para você, porque a Sol Dias já está falando aqui. Nossa, que lindo. Realmente estamos na nova era para saber dessas informações. O evento já começou. Eu concordo, eu estou achando que está tendo muita mudança. Aquilo que estava errado está vindo à tona, as pessoas estão tomando mais consciência de que tem que cuidar do seu planeta, do seu país, da sua cidade, não só do teu carro, da tua família, e sim que nós todos somos um, né? Tem que cuidar realmente desse planeta Terra. E pensar nos outros como irmãos, como iguais, né? Porque, por exemplo, Luiz Afonso, apesar de estar 12 mil anos mais evoluído do que eu, ele me considera irmã dele ainda.
Perfeito. Aí eu falo, nossa, eu tô tão longe de você. A Laura às vezes tem um pensamento assim tão celeste, tão divino, que eu não sei se eu tô com uma Madre Teresa do lado, ou se eu tô realmente em contato com um espírito que realmente já superou muita coisa. Ele tem um pensamento muito positivo, sabe? Que lindo. O diretor está perguntando se eles são muitos. Olha, são muitos. Ele tem um grupo de 400 espíritos, certo, que tem encarnado e desencarnado aqui na Terra há muito tempo. Olha. Eles têm uma colônia chamada de Regeneração, em cima do Brasil, bem em cima do Brasil, certo. E que fica na região do Centro-Oeste para a região Norte. Olha então, que entre interessante. o Centro-Oeste e a região Norte. Essa então, colônia que você fala, ela é física ou espiritual? Ela é espiritual. Ah, tá. Mas eles são físicos lá em Andrômeda, né? No planeta Iás. Eles são físicos. Isso. Tem. Tá. Tem pessoas físicas ainda em Iás. Tá. E eles vêm com nave aqui para a Terra, os físicos? Não, os físicos não conseguem vir em nave aqui para a Terra porque estamos muito longe deles. Ah, entendi. Eu tenho só uma pergunta. De forma espiritual. Tá, só uma aí você volta lá para a colônia. Só uma pergunta para você. Lá em Iás, eles têm a comunicação com outros seres da mesma frequência de outros planetas ou não? Bem, como encarnados, eles têm aparelhos, né, igual a NASA, a nossa NASA aqui, que eles fazem estudos, eles adoram pesquisar, eles são muito inteligentes, eles têm mega livrarias, mega computadores, que eles estão sempre em contato físico com outros seres. Portanto, eles sabem que a maioria do universo ainda está bem atrasado. O nosso universo ainda é um universo novo. Certo. Então, apesar de Andrômeda ser mais velha do que a Via Láctea, a Via Láctea também é uma galáxia nova. Certo. Então eles falam que se protegem muito. Então eles não ficam assim convivendo com extraterrestres constantemente, não. Tá. Mas na forma espiritual, sim. Na forma espiritual eles estão sempre entrando em contato com aqueles que precisam de ajuda. Mas por questão de proteção mesmo, para que o planeta não seja invadido por qualquer ser humanoide ou não que queira destruí-los. Entendi. Tá, aqui a Valdeci no YouTube está perguntando o que é Sol Central? Sol Central Galáctico. Tá, o Sol lá do planeta Iás é o mesmo Sol nosso ou tem um outro Sol? Eles têm um outro Sol, na verdade eles têm várias estrelas que iluminam o planeta Iás. E o próprio planeta Iás também produz energia. Então eles têm vários minérios, eles têm um minério que inclusive foi o minério da perdição deles lá, era muito parecido com o nosso nióbio. Ah, o nióbio, então, certo. Isso, era uma espécie de metal que podia fazer maravilhas, podia fazer muitas coisas, que tinha mais funcionalidades do que o nosso petróleo. E eles acabaram caindo nessa ganância, porque o nióbio, ele enriqueceu tanto o estado deles, que o Estado ele se unificou, ele ficou extremamente poderoso, tipo uns Estados Unidos da vida. Só que eles comandaram o planeta inteiro. Entendi. E nessa estrutura do planeta inteiro que eles começaram a destruir o próprio planeta e tiveram que se refugiar nos oceanos, porque a Terra, como eles exploraram demais esse metal, o solo foi ficando arenoso e eles tiveram muito trabalho para reconstruir o planeta. Então os mais ricos tiveram que morar no oceano, no meio de barcos e navios. Nossa, e me fala uma coisa, a tecnologia deles de eletrônica é igual à nossa? Porque a gente queima petróleo, né? E lá, tipo, a gente teve um grande cientista, o Nikola Tesla, que trouxe toda aquela captação energética cósmica, ionizando o planeta Terra, ninguém ia ter doença, a gente ia conseguir ter toda essa parte elétrica sem prejudicar ninguém e gratuito. Como é que é lá? A energia deles é uma energia mais limpa hoje, certo. Depois de todo esse processo.
Certo. Mas no período de regeneração, de transição planetária, eles tinham uma espécie de petróleo também que quase destruiu o planeta deles. E eles resolveram mudar a forma de energia. Então hoje, por exemplo, eles não usam esse nióbio deles para poder gerar energia. Certo. E assim, a energia deles é parecida com a elétrica, mas é uma energia como se fosse mais solar. Só que não é bem solar, é o mais próximo. Entendi. Seria como a nossa energia solar, mas muito mais poderosa. Interessante. E consegue, inclusive, enriquecê-los, porque eles não têm pobreza, eles não têm necessidades físicas mais. Que bacana, Emanuela Barros. Pena, acabou aqui que já são 8 horas, a gente já até estendeu o horário normal do programa. Oh, que pena. Mas eu vou te convidar mais vezes aqui, mas seu celular tem que prometer e falar com os IAs para não ficar caindo. Pois é, ainda tem que falar sobre a psicologia sideral, que é um assunto bem interessante do livro, quem sabe na próxima entrevista. Não, né? mas vamos marcar, eu falo com você aqui nos bastidores e a gente marca sim, para daqui umas 2 semanas, né? Porque o pessoal ficou enlouquecido com você. E aí você fala das músicas, tem muita coisa para falar, né? E aí você deixa o link aqui para quem quer comprar seu livro, quer entrar em contato com você. E quero te agradecer, querida, pela essa bela entrevista. Fiquei bem feliz. De fato, eu não conhecia os IAs, eu fiquei bem contente em saber que existe uma raça parecida com a nossa, que já passou por tudo que a gente passou e está aqui para ajudar a gente a evoluir, não repetir o mesmo erro, né? E fico feliz. O diretor quer falar alguma coisa? Fala, se ela pode fazer um dia especial, falar sobre a data limite. Tá, o diretor está te convidando para você fazer um dia especial para a gente falar da data limite junto com os IAs. E pede mais informação lá para eles, para você trazer a fofoca fresquinha aqui para a gente, tá, Emanuela? Inclusive, eles só tiveram autorização espiritual, né, porque eles consideram Jesus o governador realmente da Terra, agora para poder passar essas informações. Antes eles não tiveram essa autorização. Inclusive, na Santa Inquisição, o livro de Luís Afonso foi queimado na época. Nossa, e agora vai vir tudo à tona. Foi produzido. Agora, Emanuela, você está trazendo. Mas você está super convidada, viu? O pessoal está te adorando aqui. Pessoal, quero deixar um beijo, gratidão para você, Emanuela. Sua entrevista foi maravilhosa. Você trouxe bastante informação de coisas que eu nem tinha ideia. Eu fico muito feliz, né, desse primeiro contato nosso, e você vai voltar mais vezes. E quero agradecer o pessoal aqui, o Wagner Henrique, que está sempre aqui com a gente, a Mônica Lima, Sol Dias, a Magda CM, Zenaide Silva, Salete Cassoli. Vai lá no YouTube para eu ver o pessoal. Eu tô falando os nomes que eu consigo ver aqui, tá? Que a televisão é grande, porém... Deixa eu ver aqui no YouTube quem tá, para agradecer a presença. A Olga Rezende, Valdenice Ribeiro e Valdenice Ribeiro. Andréia Conceição. Um beijo para vocês que estão aqui nos assistindo e fica até a próxima, tá bom? Um excelente final de semana para vocês. Obrigada, Emanuela. Um beijo apertado para vocês. Gratidão. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau.